É bom estarmos aqui mais essa noite, poder falar um pouco sobre a palavra do Senhor, a palavra do nosso Deus, poder meditar mais um pouco nesse Deus maravilhoso e o que Ele tem feito em nossas vidas e ainda há de fazer. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Fica depois de Colossenses. Antes de começar, vamos orar pela palavra, pedir que Deus abençoe, nos ilumine e traga sabedoria às nossas almas, às nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, ó Pai, te damos graças, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas, ó Senhor. Trabalha em Tua Palavra, aplica-nos em nossos corações, nos transforma, Senhor, segundo a Tua Palavra, e vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós com Teu Santo Espírito, trabalhando em nossas vidas, para que saiamos daqui transformados, Senhor, e mais parecidos contigo, ó Pai. Em nome de Jesus te agradecemos e te oramos e bendizemos o teu santo nome. Amém. Bem, então 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, vai dizer o seguinte: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu a eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos conforte em toda boa palavra e obra. Amém? Então, Tessalonicenses, a igreja de Tessalonicenses foi uma igreja fundada por Paulo, Silas e Timóteo. Paulo, Silas e Timóteo estavam passando por momentos missionários, onde eles foram na Macedônia, que fica Tessalônica, e a Caia também. Fizeram essa viagem e encontraram ali uma questão de muita idolatria. Era uma cidade grega que vivia sempre idolatrando os ídolos que tinham naquela cidade, e Paulo agradece por essa questão, por essa igreja. Essa seria uma igreja, a primeira que eles teriam fundado quando foram até os gentios. Eles saíram de Israel e foram aos gentios, chegando na Grécia, em Tessalônica em especial, e ele dizia que sempre dava graças a Deus por eles, por eles serem as primícias, por eles terem acreditado na verdade. Interessante que aqui que ele fala que eles acreditaram no caminho da verdade, ou seja, acreditaram no caminho do Evangelho. Não era uma verdade que os Tessalonicenses acreditavam, porque eles acreditavam em uma verdade diferente. Eles acreditavam em outros deuses. Para eles, a salvação era os outros deuses. Em nosso coração e a nossa mente, especialmente nessa modernidade, a gente está lotado de deuses ao redor de todo mundo. A sociedade tem vários deuses, seja o marketing, seja a mídia, seja qualquer coisa que venha preencher o nosso coração no lugar de Deus, é um Deus. Então a gente deve se colocar, e ele se coloca. Que bom que os Tessalonicenses preferiram o caminho da verdade e foram até lá. Isso que a gente deve também procurar, ir nesse caminho da verdade. Procurar esse caminho da verdade, o caminho do Evangelho, por mais difícil que seja, porque os Tessalonicenses, como disse aqui bem no começo, é necessário, como João disse, que a gente venha sofrer tribulação, venha sofrer aflições. Assim também os Tessalonicenses estavam sofrendo. Eles estavam sofrendo tribulações, aflições, porque o cristianismo na época era uma nova religião. Era uma nova religião que estava surgindo entre os gentios. Era uma nova religião que estava chegando. Era algo novo. E aquelas pessoas eram totalmente contrárias, porque estavam batendo com os deuses delas.
Ele estava falando a verdade. É necessário que vocês acreditem em um Deus verdadeiro, um Deus que criou o céu, a terra e tudo que nela existe. Mas eles acreditavam em um Deus que eles mesmos fizeram, um Deus de barro, como Moisés vai dizer, que passa no deserto, no Egito. Eles mesmos criaram um bezerro de ouro para dizer que eles tinham sido libertos por aquele bezerro de ouro. Assim também era Tessalônica. Eles se focavam em deuses que diziam que estavam cumprindo a sua vida. Então essa nova religião, o cristianismo para ele era uma mentira, era uma farsa. Então até amigos próximos, até familiares, eram contrários a essas pessoas. E muitos de nós passamos por isso quando a gente se transforma em cristãos. Muitos de nós, quando a gente se transforma em cristãos, quando a gente é novo convertido, passa por essa questão de provação, né? Porque muitas vezes a família nossa é contrária, muitas vezes amigos nossos são contrários, muitas vezes surgem muitos inimigos, porque é isso. Servir a verdade é isso. Servir a verdade não é um caminho fácil, é um caminho difícil, requer sacrifício continuamente, porque é negar-se a si mesmo. É negar a nossa própria vida para termos a vida de Cristo, né? Devemos negar a si mesmo para que Cristo preencha tudo em nós. Então é algo que não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim, como vai dizer o apóstolo Paulo. Então era necessário que eles tivessem essa sabedoria, tivessem essa questão em seus corações, para ver que era Cristo que estava trabalhando no coração deles, era Cristo que tinha mudado. Mas para isso era necessário passar por provações. Mas veja, como eles passaram por provações, assim quando eu e você passa por provação, a gente não entende. A gente coloca na mesa aquela questão e a gente para refletir. E a gente vem sempre na nossa mente: Deus está me punindo. Deus não gosta mais de mim. Deus me abandonou. Elias, um homem de Deus, também foi assim. Elias ficou depressivo e pediu a Deus a morte, porque Elias era o profeta verdadeiro e vários profetas de Baal queriam acabar com a vida de Elias, mas Elias pediu para Deus a morte. A depressão atacou Elias, ele não via mais a Deus, mas Deus vem e consola Elias, Deus vem e fala com Elias. Às vezes isso acontece conosco, às vezes a gente vai orar muito, a gente ora muito pelas coisas que a gente quer e não acontece. E a gente vê vários testemunhos de irmãos, tudo acontecendo isso e aquilo, e a gente começa a questionar a nossa fé. Será que Deus está olhando para mim mesmo? Será que Deus realmente me conhece? Será que Deus realmente sabe que eu existo? Mas é por isso que a gente não vê que o Pai Nosso é algo especial, porque o Pai Nosso diz: seja feita a vontade de Deus. Não é a minha, não é a sua vontade, não é o meu, não é o seu tempo, é o tempo de Deus. Então, na questão de que passar por provação, passar por dificuldade, tudo isso faz que a gente chegue mais próximo de Deus. As dificuldades, as provações moldam o nosso caráter diante de Deus. E a gente deve cada vez mais buscar a Deus nesses momentos. É nos momentos de dificuldade e aflição, é nos momentos que a gente realmente reconhece quem nós somos. É no momento da dificuldade que a gente sabe quem eu sou de verdade. É no momento da dificuldade que eu reconheço as minhas fraquezas, você reconhece as suas fraquezas e você se coloca diante de Cristo. É naquele momento que você vê que você sozinho não vai conseguir. É necessário ter alguém que caminhe com você, e esse alguém é Cristo, porque Ele é o único verdadeiro caminho. Ele é o único que Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por esse Cristo, a não ser por esse Deus tão maravilhoso. Então, por mais que as coisas no mundo queiram preencher o nosso coração, só quem preenche o coração por completo é Deus. O nosso coração só é preenchido por completo por Deus, porque Deus é aquele que morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele está à direita de Deus Pai. Jesus fez Deus em carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e está pronto a perdoar a qualquer um que está aqui essa noite. Ele está pronto a perdoar, Ele está disposto a perdoar. Ele perdoa os pecados. Todos os pecados são perdoados por Deus, né? Unicamente não a blasfêmia contra o Espírito Santo, o único pecado imperdoável, mas todos os pecados são perdoados por Deus. Isso nos faz querer cada vez mais, porque esse amor é que nos constrange.
E foi um amor que constrangeu a igreja de Tessalônica. Por mais que eles estivessem passando por dificuldade, por mais que eles estivessem passando por provações, eles eram amados pelo Senhor. E assim como eles, nós também somos amados pelo Senhor, porque fizemos a melhor escolha de servir a um Deus verdadeiro, a um Deus vivo e a um Deus que ressuscitou seu Filho. E Ele também está vivo. É interessante aqui que, voltando, Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 1,4: vocês foram amados por Deus. E aqui nós encontramos uma ressonância com a linguagem do Antigo Testamento, a linguagem do Senhor amando e escolhendo uma adoção do povo de Deus, que era Israel. Então vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio 7:7. Paulo, quando fala que aquele povo era amado por Deus, ele queria se voltar à questão do Antigo Testamento e falar sobre Deuteronômio capítulo 7, versículo 7, que diz: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós sereis menor em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurava a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que ama e guarda os seus mandamentos. E dá o pago em sua cara a qualquer dos que o aborrece, fazendo perecer. Não será remisso para o que aborrece, em sua cara lo pagará. Amém? Então, Paulo se remete a essa linguagem de que eles eram amados por Deus porque eles faziam parte da aliança de Deus. Aquele povo que era gentil e não fazia parte de Israel, eram amados por Deus porque agora estavam fazendo parte do povo de Deus. Assim também somos nós, quando aceitamos e se focamos em Jesus Cristo, nós somos amados por Deus porque somos filhos de Deus. No momento que a gente crê em Cristo, a gente se transforma em filhos de Deus, porque agora a gente temos um Pai, o qual nos perdoa, o qual nos purifica, o qual nos santifica, e a gente possa buscar esse Pai tão maravilhoso que é Deus. E isso ele vai dizer à igreja de Tessalonicenses, pelas dificuldades que estavam passando, pela perseguição que estavam enfrentando, pelas dificuldades, ele vai dizer: vocês são amados por Deus, e isso tudo é que basta. Ser amados por Deus é o que basta. Mas eles queriam uma resposta, eles queriam algo imediato. E Paulo vai dizer: a esperança é algo que não se vê, a esperança é cega. Nós não vemos a esperança. A gente está aqui porque a gente creu no Cristo que ressuscitou, mas a gente não viu ainda esse Cristo. Mas a palavra nos passou a informação que esse Cristo existe. A palavra nos trouxe essa informação ao nosso coração que esse Cristo ressuscitou. E por isso nos fez cristão, por isso nos fez estar aqui hoje, escutando essa palavra. Porque Ele nos fez estarmos aqui presentes, e nós poderíamos estar dormindo, a gente poderia estar assistindo, mas Deus nos trouxe aqui para Ele falar conosco. Amém. E Ele fala através da sua palavra, poderosa e eficaz, mais afiada do que espada de 2 gumes, como diz a Jesus. Então a minha vida e a sua vida não foi transformada por brincadeira, mas a minha vida e a sua vida foi transformada por um milagre que a gente estava morto e a gente ressuscitou. A gente estava morto em nossos delitos e pecados, mas Deus, com seu grande amor, nos ressuscitou. Ele nos trouxe a vida. Aqueles que estavam mortos, Ele nos trouxe a vida. Por isso eu e você temos a vida porque cremos em Cristo. Temos a vida porque Ele nos deu vida. Mas nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e por isso nos eram condenados por causa disso, por causa dos nossos pecados. Mas no momento que a gente reconhece e sabe que a gente tem um Cristo verdadeiro que perdoa os nossos pecados, a gente se volta a esse Deus. Por mais que a provação, por mais que a perseguição, por mais que os inimigos, os nossos amigos sejam contrários a nós, nós temos um Cristo que é a favor de nós, que nos acolhe, que nos recebe, que está pronto a nos fazer tudo que bem lhe entender.
Então, é maravilhoso o fato de ser cristão, porque é algo que a gente não vê, é algo que a gente não tem a expectativa, né, de uma eternidade, mas é algo que a gente não vê, né, é algo fora de nós, é algo que vem de fora, é uma graça que Deus lançou sobre nós, porque foi Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo, né, foi Deus que nos lançou essa graça. Veja quão grande e quão imutável é o amor de Deus. Veja como Deus é poderoso. Veja quanto Deus nos ama. Veja que através da aprovação, Deus vai acabar com todos os inimigos das nossas vidas. Veja que a nossa vida não acaba na morte, porque no momento da morte a gente ressuscita, a gente tem uma vida eterna. Veja que a gente está numa criação, mas tudo terá transformado em uma nova criação. Cristo irá transformar tudo em uma nova criação. Ele diz que não haverá mais choro, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá mais nada, porque será uma nova criação. E ali habitaremos para sempre juntamente com o Senhor. Veja quanto maravilhoso é ser cristão, por mais difícil que a gente venha a sofrer aqui nessa terra. Por mais difícil que a gente venha passar os momentos, as aflições, os desânimos, mas Cristo vai dizer, na nova criação não terá isso. Você não terá suor. Você não vai chorar mais, você não vai sofrer mais, ali será só alegria, ali será só esperança, ali será só tudo diante de Deus e todos que aqueles que nele creram. Veja como é maravilhoso a esperança, como é maravilhoso que Cristo fez em nossas vidas, porque por mais que a gente tentasse, por mais que a gente buscasse, a gente estava morto, mas chega um momento na nossa vida que Deus toca no nosso coração e nos transforma. É um momento que a gente fica vivo e acorda para a vida. Foi assim como ele fez com os Tessalonicenses. No momento que ele tocou nele, eles viram a verdade, eles viram o Evangelho, eles conheceram o Evangelho. E Paulo vai dizer posteriormente que era necessário que eles ficassem na tradição, nas epístolas que eles escreveram, ele, Paulo, Silas e Timóteo, escreveram para os Tessalonicenses. Era necessário que eles ficassem na tradição, a tradição dos apóstolos, né, que eles conheciam, os apóstolos que passaram através de Paulo e também nas cartas que eles tinham escrito. E a gente tem essa carta escrita hoje para a gente poder ler, para a gente poder saber como essa igreja se portava. Em segundo lugar, Paulo vai dizer que a igreja de Tessalônica é uma igreja que fez parte da primícia, ou seja, foi a primeira igreja que ele conseguiu entre os gentios. Foi a primeira igreja que ele se esforçou para, diante da sua viagem missionária, conseguir esse feito de fazer aqueles primeiros cristãos ali em Tessalônica. E ele vai trazer conforto a esses cristãos quando ele fala que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou, e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, consolem os vossos corações e vos conforte em toda boa palavra e obra. Ele fala da questão do amor. É necessário que eles estão sendo amados por Cristo. No momento que a gente passa por tribulações, por provações, por acreditar que Deus não está nos escutando nossas orações, é nesse momento que a gente está sendo amado por Cristo. É nesse momento que Deus está colocando a mão sobre nós. É nesse momento que Deus está nos acolhendo, Ele está enxugando as nossas lágrimas, por mais que a gente não veja. A esperança é algo que não se vê. A esperança é algo que a gente não consegue ver. Mas muitas vezes a gente consegue sentir. A gente sente quanto Deus mudou nossas vidas, quanto Deus também mudou as vidas do Tessalonicenses, mas o quanto Deus mudou nossas vidas. Eu e você hoje aqui não somos mais o mesmo de ontem, de um mês atrás, de um ano, de 2 anos. Tudo passou e tudo foi mudado. Foi Cristo em nós que nos mudou. Onde a gente errava, agora não erramos mais, porque foi Cristo que nos libertou desse pecado. Aquele pecado que a gente cometia sempre, Cristo nos libertou. E ainda mais quando a gente tem pecados, cometemos pecados, temos que ter a fé que Cristo perdoa os pecados.
né? A fé de que Cristo perdoa os pecados. Muitas vezes a gente pensa, tem a aprovação de que Cristo não perdoa os nossos pecados, mas Cristo perdoa todo e qualquer pecado. Então a gente volta a esse Deus e a gente pensa, por quê, né? Por quê? Será que eu estou fazendo coisa errada? Será que eu estou vivendo uma vida errada? Muitas vezes a pessoa caminhando igual Jó era um homem justo, Jó era um homem íntegro, e Deus lançou provações em Jó. Deus lançou provações em Jó. No primeiro momento ele perde 2 filhos, ele perde a sua fazenda, ele perde seu gado, ele perde tudo. Ele diz: nu eu vim e nu eu voltarei. Jó, ele não se deixou descontente, ele não deixou de acreditar em Deus pelas provações que passou. Jó foi um homem íntegro de fé até o final da sua vida, e mesmo com as provações que passavam, mesmo com as palavras que os amigos davam contrárias a ele, mas ele continuou firme, acreditando no Deus que lhe daria tudo que ele pedisse. Ele deu tudo em dobro, né? Jó enfrentou tudo, mas Deus lhe deu tudo em dobro, né? Veja que interessante essa história de Jó, porque a gente muitas vezes tem na nossa mente que só pessoas más recebem o mal. Não, pessoas boas também recebem o mal, pessoas boas também recebem coisas más. Por quê? Porque Deus é justiça e porque a nossa vida não acaba aqui. Porque a nossa vida, né, muitos olham a vida como apenas aqui e agora. Morreu, acabou. Não, não é verdade. Morreu, ou você irá para o céu ou para o inferno. Ou você irá viver a eternidade com Deus, ou viverá a eternidade no inferno. Essa é uma realidade que a Bíblia nos traz. Essa é uma realidade. E não é porque as pessoas merecem ir para o inferno, porque ninguém merece ir para o inferno, mas pelo fato de negarem o fato de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus deu o seu amor. Então, quando a gente nega o amor de uma pessoa, a gente se sente constrangido, a gente se sente ferido. Mas Deus também é justiça, né? Cristo voltará e reinará e fará justiça aos seus escolhidos, né? Então a justiça terrena acaba, mas a justiça eterna ela continua para sempre. Por mais que você tenha passado por questões que a justiça terrena não pôde resolver, mas a justiça eterna resolverá tudo que é justiça. Amém? Então, voltando também, é interessante o fato de que, como Paulo vai dizer, que a igreja de Tessalônica era o princípio para a salvação, e eles alcançaram a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles também, pelo Evangelho de Paulo, né, eles alcançaram a glória do Senhor Jesus Cristo. E o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, como de nosso Deus e Pai, Ele nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Então console os vossos corações e o conforte em toda boa palavra e obra. A questão de primícia, como disse anteriormente, se dá ao fato, como observa um teólogo americano, Raymond Collins, ele vai falar: primícias são o prenúncio da colheita a seguir. Veja que a gente chega numa questão missionária, né? Vocês são a primícias, mas vocês devem semear para colher mais frutos, né? Haverá mais frutos. Então essa igreja era uma igreja também missionária. Era necessário eles levar o evangelho naquela cidade para que colhessem mais frutos, né? Como Paulo vai dizer, haverá mais frutos. Nós que somos a primícias aqui, como exemplo da Asa Branca, a gente deve colher mais frutos pelo bairro da Asa Branca, porque com certeza tem mais frutos aqui nesse bairro. Com certeza Deus trabalha nesse bairro com muito mais frutos. Então eu, você, nós temos que fazer o que Deus nos mandou fazer, que é colher, né? E a plantação é plantar, e a colheita é Deus que faz, é Deus que faz. Mas a gente deve plantar, porque todo agricultor deve plantar primeiro para depois poder colher. Assim também somos nós, devemos plantar a semente para depois colhermos, porque esse trabalho é Deus que faz na vida de todos que moram nesse bairro, né, que moram nesse mundo. É Deus que faz, mas a gente tem
a poderosa palavra de Deus para lançar semente naquele coração, em vários corações. Nós temos nosso trabalho, nós temos nossas escolas, nós temos nossos vizinhos, amigos e até inimigos. E a gente vai aplicando essa palavra a ele, lançando essa palavra para que a vida dele seja mudada, né? A vida dele seja transformada. E o interessante é que no final, né, Paulo vai falar que, meus queridos irmãos e irmãs, permanecei firmes e agarrai-vos firmemente às tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra ou por uma carta nossa, né? Por mais que os filipenses tivessem sofrido perseguições, tivessem sofrido ameaças e muitos até morte pela palavra de Deus, mas Paulo diz: permaneçam firmes nas tradições e na epístola. Assim também, por mais que a gente passe por provações, por mais que a gente passe por tribulações, permaneceis firmes no Senhor Jesus Cristo, na palavra que está escrita aqui nessa Bíblia, né? Permanecer firmes. Permanecer firme significa a gente estar firme na rocha, né? Firme na rocha e caminhando com Cristo até o dia que Ele voltar, né? Como disse no começo aqui, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Cristo venceu o mundo. Cristo venceu o mundo e por isso a gente deve ter bom ânimo. Assim que eles passaram por problemas, aflições, os tessalonicenses, os corações deles estavam fracos, os corações deles estavam perdendo a confiança, o zelo pelo Senhor. Mas Paulo vai dizer: a pressão externa que vem sobre vocês, né, a vergonha que vocês passam, isso tudo será mudado, isso tudo será transformado, porque é algo significativo. Vocês devem confiar em Cristo. Então, por mais que o nosso coração falhe, por mais que o nosso coração se sinta ansioso, por mais que o nosso coração esteja triste, chegará um momento que Deus irá transformar o nosso coração. Chegará um momento que as ondas do mar se acalmarão. Chegará um momento que tudo passará, porque Deus é Deus de verdade. Como disse Paulo, o Evangelho é a verdade. E esse Evangelho, sendo a verdade, faz que Deus não seja mentiroso. Deus é um Deus de verdade. Deus é um Deus que existe. Deus é um Deus que muda a minha e a sua vida. Por mais que esteja difícil nesse momento, por mais que esteja passando por tribulações, por provações, o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos humilha. E com isso nosso caráter é transformado. Nosso caráter é trabalhado. E a declaração final de Paulo, oração pelo conforto e pela força, essa que também eu quero dar aos irmãos, né? Que essa declaração final é uma oração muito privilegiada, é uma oração muito boa, é uma oração que traz esperança em meio a uma sociedade caótica que nós vivemos, em meio a uma sociedade bagunçada que a gente vive, mas a gente deve ter esperança que dias melhores virão, dias melhores surgirão, por mais que agora a gente não veja, mas a esperança é algo que não se vê, a esperança é algo que a gente está esperando, né? Como nos dias de Noé, vai dizer que se davam em casamento, né, se compravam e tudo. Chegou um momento que o dilúvio veio, e vai chegar um momento que nosso Rei, Senhor Jesus Cristo, voltará. Não sabemos o dia, a hora, mas chegará um momento que Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E isso é a nossa consolação, a consolação que a gente será transformado, seremos salvos, porque servimos a esse Deus tão maravilhoso em nossas vidas. Então, os desejos de oração por força e conforto que Paulo nos dá, a declaração final de Paulo é uma oração de desejo que dá atenção à sua situação, que é conforto e força. Mas também aos graciosos Senhor Messias, Jesus e Deus Pai, que continuam a cuidar. Ao mesmo tempo, Paulo ora pelo conforto de Deus, mas também deseja o empoderamento divino para conduzir os Tessalonicenses adiante. Então, meus irmãos,
Essa é uma oração que a gente deve guardar em nossos corações, né? De estar sempre firmes no Senhor, sempre constantes e firmes no Senhor, né? E a gente ter força para seguir adiante, por mais que as lutas, as necessidades, tudo venha querendo destruir a nossa fé, mas a gente tem um Deus tão maravilhoso que cuida de nós, que pode nos conduzir, que pode nos transformar, mas basta a mim e a você ter esperança. E esperança é algo que não se vê, mas é algo que se espera, é algo que se consome, porque Deus é um Deus de verdade. Amém? Deus abençoe.